Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, e aqui neste vídeo nós iremos falar da partida entre Santos Futebol Clube contra a Recoleta do Paraguai na Vila Belmiro nesta próxima terça-feira às 9h30 da noite. Partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Inclusive, é a primeira vez que Santos e Recoleta se enfrentarão na história do futebol. Não há registro de partidas oficiais envolvendo estas equipes. Inclusive, é a primeira vez em que o Recoleta participa de um torneio internacional em toda a sua história. E aqui neste vídeo, a minha função é justamente apresentar a vocês o clube paraguaio, demonstrar alguns números defensivos, números ofensivos, como que vem a equipe do Recoleta, a fase atual, jogos recentes do time e também mostrar com imagens alguns gols sofridos e alguns gols marcados, também destacando jogadores do campo ofensivo da equipe paraguaia. Bora começar aqui então, sem mais delongas, este vídeo apresentando como vem o Recoleta, quais foram os resultados da equipe nas últimas 6 partidas da temporada. Vamos lá! As últimas 6 partidas da temporada envolvem os seguintes jogos. Eles perderam por 3-2 para o Trinidense no Campeonato Paraguaio, venceram por 1-0 o Rubio Inhu no Campeonato Paraguaio, perderam para o Libertad fora de casa por 1-0, ganharam por 4-2 do San Lorenzo do Paraguai, empataram em 1-1 com o San Lorenzo da Argentina e o resultado mais recente foi uma derrota para o Sportivo Luquenho por 2-1. Como nós podemos observar aqui, o Recoleta não é um time estável na temporada, né? Ganha um jogo aqui, perde outro acolá, empata um aqui. É um time bem difícil de prever o que esperar, né? Até porque, já antecipo, o Recoleta é um time muito ruim. O Recoleta, se você juntar todo o plantel da equipe, eles têm um valor de mercado de apenas 4 milhões de dólares. Então, assim, o Santos vai enfrentar um time que, a título de comparação, tem o mesmo valor que o Santos gastou, por exemplo, em Adonis Frias, Alexis Duarte e, mais recentemente, no Rony. Vamos então agora ver como que joga o Recoleta. Vamos começar primeiro com a formação, taticamente falando como que se posta a equipe em campo. Vejam só, é num 4-4-2. O Recoleta geralmente atua com Ferreira no gol. Do lado direito tem o Figueiredo. Na zaga com Cardoso, Lucas Monzon e na lateral esquerda o Barreto. No meio de campo com Juan Franco, Domingues. Do lado direito, Wilfrido Baez e do lado esquerdo Gonzalez. No ataque, geralmente com Kevin Parzajuc e ao seu lado jogando o Alan Wilke. Ele que inclusive é o artilheiro do time na temporada, já balançou as redes em 7 oportunidades. E grave este nome, Alan Wilke, Wilfrido Baez e também, no caso, Gonzalez, o meia esquerda, que mais à frente eu irei destacar alguns lances em que os três se associam, jogadas interessantes que eles construíram com base nestes 3 atletas. Porém, quero começar este vídeo primeiro com dados defensivos. Vamos olhar os dados defensivos do Recoleta na atual temporada? Bora lá então. O Recoleta que tem na temporada 18 partidas, eles passaram apenas 3 jogos sem ser vazados, ou seja, tomaram um gol em praticamente todos os jogos do ano. Ao todo eles sofreram 24 gols, concederam 260 finalizações, o que dá uma média de 14 chutes concedidos por jogo. Cometeram um pênalti e tem um aproveitamento nos duelos por baixo de 49%, perdão, e nos duelos aéreos de apenas 48%. Ou seja, aquilo que eu falei, é um time que tem uma defesa muito frágil. E eu vou mostrar para vocês em vídeos como que a defesa do Recoleta é um pouco perdida. Sabe aqueles gols que você pensa, isso daqui é coisa de time amador, de time perdido, de time mal treinado? Pois bem, o Recoleta toma diversos gols assim. Mas antes de eu trazer aqui os vídeos para vocês, claro, deixa eu trazer aquele recadão legal da Blaze. Blaze na varanda mais famosa do Brasil, 18+. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações, odds turbinadas e estatísticas do mercado você encontra lá na Blaze. Para fazer o seu cadastro, basta escanear o QR Code aqui ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular. Após isso, coloque o cupom VARANDAFC que você terá um mar de possibilidades para palpitar. Tem Libertadores, Sul-Americana, Champions League, tem campeonatos nacionais, brasileiro, italiano, espanhol, inglês, enfim, um mar de jogos para você palpitar sempre com muitas responsabilidades. Mas lembrando, apenas para maiores de 18 anos. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, vem pra Blaze, você também! Bora lá então, vamos trazer aqui os vídeos, vamos ver em imagens como que a defesa do Recoleta é muito exposta e muito fraca. Eu até anotei aqui, ó, a equipe do Recoleta geralmente atua com um bloco baixo e geralmente tentando estar compactado, né? Quando dá aquela impressão que o time está compactado, não é bem isso
que acontece. Além disso, é um time que não marca muito em cima, é um time que dá muito espaço e sempre deixa sua defesa em situações de muita exposição para o adversário conseguir criar alguma jogada. Vejam só, por exemplo, esse gol que o Olímpia marcou em cima do Recoleta. O Olímpia, ele começa o seu ataque do lado esquerdo, o jogador ele cruza com muita liberdade, a zaga do Recoleta falha e acaba saindo gol. É justamente aquilo que eu comentei alguns minutos atrás. É um time muito fraco na defesa, são defensores que entregam com muita facilidade e o Santos tem que se aproveitar desse aspecto, principalmente tendo em vista que nós temos jogadores muito melhores do que os paraguaios. Vejam só, olha a falha gritante da zaga e olha como ela estava muito mal posicionada, inclusive, né? É um time que, vejam só, tem rebote, não marca muito bem o rebote, eles sempre marcam a bola. Eles parecem o Santos nesse aspecto, eles marcam a bola e deixam o adversário livre. Outro gol que eu separei aqui para mostrar para vocês é justamente naquilo que eu comentei. O Recoleta ele defende em bloco baixo, dando a impressão de que a equipe está bem postada, mas não é bem isso que acontece. Vejam esse segundo gol, segundo que eu vou colocar aqui para vocês observarem agora. O Recoleta ele até está defendendo no bloco baixo, né? Mas o atleta adversário ele consegue o quê? Um passe quebrando a linha e a zaga do Recoleta mais uma vez falha e o adversário acaba marcando o gol. Então, assim, para esse tipo de jogo, né, esse tipo de situação de uma equipe que dá muito espaço, de uma equipe que deixa muito campo para o articulador jogar, eu acho que é a partida para o senhor Neymar. Ou para Benjamin Roleiser. Um dos dois tem que jogar essa partida contra o Recoleta. Preferencialmente, Neymar Júnior tem uma qualidade 1000 vezes melhor do que a do Roleiser. Outro que pode ser uma alternativa na meia também seria o Miguelito. Se não jogar Neymar, tem que estar em campo ou Miguel ou Benjamin Roleiser. Vejam só agora este outro gol do Recoleta. É um gol que foi sofrido na Sul-Americana contra o San Lorenzo. E é justamente essa questão que eu falo, do Recoleta ter uma zaga muito exposta e uma zaga muito frágil. Vejam só, o San Lorenzo ele desce num contra-ataque, e a zaga está completamente exposta. Não à toa, o cara ele consegue cruzar para dentro da grande área e o jogador do San Lorenzo faz o gol com muita tranquilidade, né? O San Lorenzo nem se esforçou praticamente para conseguir marcar esse gol. E repito, o Santos tem que se fazer presente nas fraquezas do seu adversário. Agora, naquilo que eu comentei sobre rebotes, a equipe do Recoleta marca muito mal rebote. Vejam este gol que eles sofreram pelo Campeonato Paraguaio. É uma zaga que inclusive somente marca a bola. A bola é cruzada, o time só vê o jogo acontecer, vão muito mal no rebote e aí, meus amigos, gol da equipe adversária. Então, assim, o Santos vai enfrentar uma zaga, reforçando aqui, muito, muito fraca. E para mim é jogo para grandes jogadores. Claro que o Santos, se precisar preferencialmente de Neymar e Gabigol para ter ganhado no Recoleta, aí fecha as portas do Santos. Mas o que eu quero dizer, jogadores com qualidade vão fazer total diferença numa partida como essa em que o nosso adversário é fraquíssimo. E o Santos precisa ganhar, tendo em vista que já perdeu na estreia para o grande Deportivo Cuenca, com vexame do Santos jogando lá no Equador. Vamos falar agora então sobre o lado ofensivo da equipe. Eu consigo separar aqui para vocês 3 jogadores da equipe do Recoleta que podem trazer algum perigo ao Santos Futebol Clube. E eu estou me referindo a eles. Primeiro ao Aldo Gonzalez, jogador que joga do lado esquerdo. Ele tem 15 jogos neste ano, com 6 gols, 1 assistência e criou 2 chances de gol. O outro que eu destaco é o Wilfrido Baez. Ele joga do lado direito, ele é meia direita. Ele tem 17 jogos, 2 gols, 7 assistências e 7 chances criadas de gol, 31 anos de idade. E por fim, o centroavante Alan Wilk. Ele tem 13 jogos com 7 gols, é o artilheiro da equipe e uma precisão no chute de 54%, 23 anos de idade para ele. E a equipe do Recoleta, sempre busca esses jogadores na criação de jogadas. Antes de eu mostrar os números aqui para vocês, olhem os dados gerais do Recoleta, próximo adversário do Santos Futebol Clube. O Recoleta, que tem 18 jogos neste ano, balançou a rede em 23 ocasiões, tendo uma precisão no chute de 33%, criou ao todo 30 grandes chances de gol, tem em média 53% de posse de bola, tenta 19 passes longos por jogo em média e tem uma precisão nos cruzamentos de 26%. Inclusive, o Alan Wilk, no qual eu citei, ele tem uma estatura, ele tem 1,88 de estatura, se eu não estou enganado, o Alan Wilk, centroavante artilheiro da equipe. Ele é a referência desse time do Recoleta. Já os outros dois que eu citei, o Aldo Gonzalez e o Wilfrido Baez, são jogadores que jogam pelo lado. E o Recoleta tenta explorar sempre a qualidade desses jogadores nas suas partidas.
Vejam, por exemplo, este primeiro gol, que é justamente uma jogada do Aldo Gonzalez. Este gol saiu na Sul-Americana contra o San Lorenzo. É uma jogada em que o Aldo Gonzalez ataca do lado esquerdo, ele joga a bola para o meio e o Alan Wilk chega finalizando. Ou seja, o Alan Wilk foi procurado pelo Aldo Gonzalez. Eles sempre se procuram no campo de ataque. Outro gol que dá para destacar justamente com uma associação entre os jogadores, desta vez eu irei destacar o Wilfrido Baez. Veja essas duas assistências que ele deu para os seus companheiros. Vou colocar em sequência os vídeos. A primeira é justamente uma assistência do Baez encontrando o Aldo Gonzalez. Ele ataca o espaço e consegue marcar o gol. Este próximo é exatamente a mesma coisa. O Baez encontra o Aldo Gonzalez, mais uma vez ele ataca o espaço na defesa adversária e consegue balançar as redes mais uma vez. Então, assim, muito cuidado. O Wilfrido Baez é um jogador que tem até uma precisão legal nos cruzamentos. E por mais que o Aldo Gonzalez não tenha uma estatura, ele tem apenas 1,74, ele aparece diversas vezes como elemento surpresa no campo de ataque, principalmente nessas bolas que são cruzadas para dentro da grande área. Agora, para envolver o Alan Wilk, mais um gol em que ele marca, o artilheiro da equipe com 7 gols, vejam este gol, que é justamente quem? O Wilfrido Baez procurando Alan Wilk. Ele encontra um passe lindo para o Alan Wilk, que ataca o espaço deixado pelo adversário e consegue fazer o gol. Então, assim, o Recoleta é um time fraco, para concluir, é um time muito fraco mesmo, muito fraco. Eu assisti 2 partidas do Recoleta, vi os melhores momentos de todas as partidas do time na temporada e eu fiquei assustado com a baixa qualidade técnica. Porém, o Santos ele não pode entrar de salto alto. A gente já perdeu para o Deportivo Cuenca e não podemos deixar pontos para trás para um time tão fraco como o Recoleta, que tem uma defesa muito ruim, o meio de campo que não marca forte, marca fofo esse meio de campo da equipe do Recoleta, mas que se o Recoleta tem algum trunfo para vencer o Santos nessa próxima terça-feira, pode ser em contra-ataques, principalmente pelo lado esquerdo, claro, pelos lados do campo, lado esquerdo e lado direito. Aldo Gonzalez, para mim, é o maior ponto de atenção dessa equipe do Recoleta, e o outro ponto de atenção eu deixo entre as jogadas combinadas de Wilfrido Baez e também o Alan Wilk, tendo em vista a estatura do Alan e a qualidade no cruzamento do Baez, beleza? Quero saber aqui então nos comentários o que você achou da equipe do Recoleta. Você já conhecia o Recoleta? Você já assistiu algum jogo do Recoleta? Qual que será o placar, na sua opinião, do jogo de amanhã, Santos e Recoleta? Na minha opinião, é jogo para o Santos vencer por 3-0, ganhar com tranquilidade dos paraguaios, beleza? Um abraço a todos vocês, desejo desde já uma excelente semana, deixe o seu like, hype este vídeo, tamo junto, fiquem com Deus e tchau!